Queridos, peguem suas Bíblias e vamos abrir em 2 Reis, capítulo de número 4. Nós vamos ler só 7 versículos desse texto que é tão conhecido na ACF, 2 Reis 4, 1 ao 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Amém. Tome seu assento. Queridos, esses 7 versículos tratam da maior crise que eu acredito uma mulher possa chegar a viver. É uma crise sem precedentes, e que a Bíblia abre uma brecha para que essa história seja contada. São apenas 7 versículos, e esse texto é, sem dúvida nenhuma, um texto muito atual. Queridos, quando a gente fala de crise, logo a gente pensa em hoje, na atualidade. A gente pensa em crise sanitária, que é o caso aí da pandemia. A gente pode pensar em crise política, a gente pode pensar em crise financeira, a gente pode pensar em algumas dessas crises. Algumas de fato são crises, outras dizem que são e não são, depende da perspectiva de quem está olhando. Mas a definição de crise nada mais é do que crise, 2 pontos, coisas que acontecem contra a nossa vontade. A definição de crise é isso. E quando a gente define a palavra crise, então ela fica muito mais abrangente, e ela engloba tudo o que acontece na nossa vida. Então, para uns, a crise pode não ser financeira, mas pode ser uma crise no casamento. Para outros, não tem crise no casamento, mas tem crise nos filhos, na criação dos filhos, ou naquilo que os filhos estão se tornando, e os desafios de criar os nossos filhos dentro de uma geração como essa. Para outros, a crise pode ser uma crise nas emoções. Para outros, uma crise pode ser uma crise de enfermidade, ou uma notícia que acometeu de repente. Para outros, a falta de sono, a insônia. Para outros, a ansiedade. Para outros, até crises de gritaria, né? E alguém pode dizer: pastor, isso é uma crise? Sem dúvida nenhuma. Nós não fomos criados, queridos, para fazer dessas coisas ou dessas crises o nosso estilo de vida. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para viver algo totalmente diferente. E sempre que a gente é arremetido a uma crise, e é importante que eu diga isso, que a questão aqui não é a crise. Você não tem nenhum problema se uma crise bater na sua porta, um problema que seja só com você. A grande questão aqui é como nós enfrentamos as crises. Observe que quando Paulo vai escrever aos Efésios capítulo 4, versículo 30, ele diz assim: não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Ele começa dizendo: não entristeçam o Espírito Santo. Então ele vai dizer com o que normalmente entristecemos. Aí ele vai dizer no 31, que é a sequência: livrem-se de toda a amargura, indignação,
ira. Agora pasmem os senhores, ele escreveu gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Todas as palavras que eu li na sequência para vocês aqui apontam para pessoas que estão em crise, pessoas amarguradas, indignadas, iradas, com gritarias e com calúnias. Mas normalmente a gente acha que a crise é uma crise geral. Não. Às vezes você pode estar muito bem em muitas áreas da sua vida. Não, nessa área eu estou bem, nessa área eu estou bem, nessa área eu estou bem. Talvez profissionalmente você esteja voando, mas talvez nos teus relacionamentos isso não esteja acontecendo. A questão é, nem toda crise é uma crise geral, mas a crise, ainda que sejam pontuais e específicas, elas geram em nós coisas. E essas coisas que geram, que foi listado aqui, amargura, indignação, ira, gritaria, é o sinal ou o resultado de um coração em crise, que não tem mais domínio próprio, né? Obviamente que eu estou só explicando para vocês, né, como se fosse uma aula, porque vocês não gritam nem nada disso. Amém? Olha como está todo mundo em silêncio, que lindo. Ele apresenta isso, então, como um resultado das crises. Queridos, e o resultado da crise, não a crise em si, mas o resultado da crise, a forma como nós respondemos à crise, isso entristece o Espírito Santo, é o que Paulo está dizendo aqui. Então, queridos, óbvio, eu vou aqui desmanchar o castelinho de areia de muita gente, mas toda família tem crise, e toda família passará por crise, seja ela qual for, e isso é bíblico, isso está na Bíblia. Quando Jesus vai falar das duas casas, em Mateus capítulo 7, ele fala que existem duas casas diferentes e que foram fundamentadas em lugares diferentes. Numa foi fundamentada sobre a rocha e na outra foi fundamentada sobre a areia. Agora observe, a que foi fundamentada sobre a rocha, que é uma figura de Cristo, sofre as mesmas coisas da que foi fundamentada na areia. O que significa dizer, queridos, que crise bate na casa de crentes e não crentes. Pastor, de que adianta servir ao Senhor? A diferença está na resposta que damos à crise. Então observe, desce chuva, corre rios, assopram ventos e combatem contra aquela casa, e a casa cai, e grande foi a sua ruína. Então quer dizer, ela estava fundamentada na areia, a resposta à crise foi diferente, ela caiu. Agora a casa de quem está fundamentado sobre a rocha, desce a chuva, corre o rio, assopra os ventos e combatem contra aquela casa. São as mesmas coisas, as mesmas crises, só que o final é diferente. Porém, aquela casa não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Queridos, se alguém está te vendendo uma mentira, dizendo que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós não teremos problemas, porque servimos ao Senhor, isso é uma mentira, porque Jesus é quem disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, tenha bom ânimo, porque você pode fundamentar a sua vida sobre aquilo que eu já conquistei. Eu venci o mundo, e você também pode vencer. O quê? As aflições. Mas hoje o que é pregado é que nós não teremos aflições, o que é uma mentira. E aí se levanta uma geração de crentes que ficam bicudos com Deus quando alguma coisa acontece, quando o vento bate, quando corre o rio, quando sopra o vento, crentes bicudos com Deus, porque onde já se viu, uma vez que eu sirvo a Deus, eu estar passando isso. E a gente tem que entender que esse é o nosso retrato, muitas vezes. Querido, se você levantar e dizer, pastor, lá na minha casa nós não temos crises e nunca teremos crises, então eu vou desconfiar de você, não tenha dúvida disso. Porque as crises, segundo o que eu acabei de ler, as crises vão revelar, só as crises vão revelar se eu estou fundamentado na rocha ou se eu estou fundamentado na areia. A viúva do texto está vivendo uma crise.
E muitos de nós vivemos crises. É importante que se diga, aqui nessa introdução, algumas verdades sobre crises da vida. A primeira delas é que todas as crises, qualquer crise, elas são inevitáveis e elas são imprevisíveis. A maior parte delas, sim. Algumas são evitáveis. Mas eu digo daquele que está com o coração alinhado no Senhor, ela acaba sendo inevitável, porque, como disse, ela vai revelar se nós estamos fundamentados na rocha ou na areia. Elas chegam sem avisar. As crises podem bater na sua porta através de uma perda, através de uma enfermidade, através de um desemprego, através de uma discussão. Uma discussão só é suficiente para lançar um relacionamento em uma crise. Mágoas. No caso dessa mulher, foi a morte do marido, a dívida e, finalmente, a fome. Queridos, a gente tem que entender que a nossa vida não é, nunca foi e nunca será um parque de diversões. A nossa vida é um campo de batalha e nós temos que ter esse espírito, esse entendimento, essa disposição de encarar as crises como verdadeiros soldados de batalha. As crises, elas não só são inevitáveis e imprevisíveis, como as crises geram medo. Por mais que a gente faça a cara de durão ou durona e diz, não, está tudo sob controle, o nosso coração é um coração que muitas vezes é lançado no medo. E a gente sabe que não tem que ter medo. A gente sabe disso, a palavra diz, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu um espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de fortaleza, de amor e de moderação. Ah, querido, mas quando as crises chegam, nós ficamos desesperados. E como disse, às vezes uma crise de relacionamento vira uma crise econômica, que vira uma crise familiar, que vira uma crise pessoal, e de repente você se vê em meio de uma crise. Mas é importante dizer que a lente do medo, a forma como você encara, agiganta a crise, muito além daquilo que ela é. Quando os espias chegaram para ver a terra prometida, estava lá tudo o que Deus prometeu: leite, mel, uva e uma terra fértil. Mas, ao verem os gigantes da terra, a lente do medo fez com que eles não olhassem mais para as uvas, para o mel, para o leite e para a terra fértil. O medo fez com que eles só focassem nos gigantes. O medo, ele diminui o nosso campo de visão. Os discípulos estavam no meio do mar e lá se levantou uma crise, uma grande tempestade. Quando a crise levanta, eles ficam absolutamente cegos e transpassados de medo. E aí, com medo, eles acreditavam que o barco daria conta da tempestade. A gente olha para o método, a gente olha para aquilo que a gente enxerga, mas no meio da crise, Jesus vem andando sobre as águas. Mas a lente do medo deles está tão aguçada, eles estão tão petrificados de medo, que a Bíblia diz que quando eles olharam Jesus, o que eles gritaram? Mestre. Não. Jesus. Não. Meu Salvador. Não. Sabe o que eles gritaram? É um fantasma. É um fantasma. O medo fez com que eles distorcessem até quem eles conheciam, que era, de fato, aquele que estava ali para resolver a grande questão, o nosso Senhor Jesus. Queridos, o medo, ele nos trava. Por isso, eu começo lhe dizendo, tenha fé. Eu gosto da frase que diz, o medo bateu na porta, a fé abriu, o medo foi embora. Queridos, com um coração cheio de fé, a gente pode enfrentar qualquer crise. Outra coisa para falar a respeito de crise, é que as crises nos ensinam, elas são pedagógicas. Eu sempre digo isso aqui e vou repetir novamente. Na escola, você estuda para fazer a prova. Com Deus, primeiro a gente faz a prova, para depois a gente aprender a lição. Na escola, primeiro a gente aprende a lição, e quando aprende, a gente faz a prova.
Com Deus é o contrário. Primeiro entra a prova e no final a gente descobre qual é a lição. Mas toda crise vai gerar um ensinamento. A gente tem que entender isso. As crises nos ensinam. Vocês acham que Deus levantou Golias para destruir Davi? Não. Deus levantou Golias daquele tamanho todo para promover Davi. Então, mesmo uma crise que aos meus olhos possam parecer intransponíveis, na verdade, com Deus, Ele está me levando a um novo patamar, a uma nova altura, uma nova maturidade, novos planos, novos propósitos para a glória de Deus. Quem pode dar uma glória a Deus por isso até aqui? Ah, pastor, mas crise? Ai, pastor, crise. Crise é tempo de oportunidades. Eu gosto muito de uma frase do maior presidente que os Estados Unidos já teve, Abraham Lincoln. Ele escreveu assim: as adversidades com Deus tornam-se em grandes oportunidades. Eu gosto disso. Fazer das oportunidades grandes, fazer das crises grandes oportunidades. Porque toda crise é tempo de crescimento. Eu não sei você, mas nós estamos aí com quase 2 anos de pandemia. Como nós crescemos? Como nós amadurecemos? Como nós chegamos aqui onde estamos hoje mais fortes? Vocês concordam comigo ou não? Se eu te contasse há 2 anos atrás que o mundo ia viver o que viveu, você ia dizer assim: eu não aguento esse negócio. E está aqui você de pé, até mais gordinho do que estava, porque comeu bem. Queridos, Deus é um Deus que na crise levanta as oportunidades. Na crise do ano passado, só um breve testemunho, na crise do ano passado, quando fazia 5 meses ou 6 meses que a igreja estava com aquele negócio de 20%, 15%, nós fomos desafiados pelo Senhor a começar essa construção aqui do lado. E o Adriel está aqui de prova, e as reuniões que nós tivemos, de que nós tínhamos o recurso somente, nada mais, nem um centavo além da viga baldrame, que é a viga de baixo, mais nada, a viga que fica enfiada dentro da terra. Só para isso. 1 ano depois, a gente está com esse negócio levantado, e ainda investimos no Kids, alugando aquele espaço e preparando ele para as nossas crianças. Eu pergunto, como isso é possível? Porque a crise é lugar de oportunidade. E qual que é a principal oportunidade no meio de uma crise? Colocar a sua fé em ação. Então, quando a gente enfrenta, se você pegar a palavra crise, C-R-I-S-E, crise. Se você tirar a palavra S da crise, da palavra crise, fica crie. Porque na crise eu posso subtrair o S e me tornar criativo, e seguir avante, e buscar novas formas de seguir adiante. Porque as crises podem despertar em nós um tempo de criação, de algo novo. Quem está entendendo isso? Amém até aqui? Amém? Amém? Então vamos falar um pouquinho da mulher, e eu não vou me demorar muito, para você ficar prestando atenção em mim, não achando que eu vou passar o dia inteiro aqui. Mas essa mulher está vivendo uma crise terrível. Essa mulher desse texto, o marido morreu, os filhos são pequenos, ela não tem sustento, e ela está com uma dívida. Quando ela diz assim, não tem mais como piorar, e olha que essa frase é bem possível que já tenha saído da sua boca alguma vez ao longo da sua vida. Quando ela diz, não tem mais como piorar, alguém bate na porta, e é os credores, e os credores estão ali para dizer, nós vamos levar os teus filhos como pagamento da dívida. Então, o que não podia piorar, piorou. Essa mulher, gente, tem um problema gigantesco. Ela tem pelo menos 3 linhas de problema que se ramificam em outros tantos. O primeiro problema dela é o emocional, porque ela perdeu o marido. E aqui,
nesse contexto, perder o marido é perder o sustento, é perder a condição de viver. Então ela está com um grande problema emocional, porque além de ter uma perda física do marido, ela também perde o seu ali. Por isso que um problema chama o outro. O problema emocional vira também um problema financeiro, porque ela estava endividada. E como se isso não bastasse, vira um problema jurídico, porque pela lei os filhos podiam ser tomados como escravo para pagamento de uma dívida. Então, essa mulher está enterrada num problema sem precedentes. Toda família também tem os seus problemas. E cada membro da família tem uma personalidade, um jeito de encarar os problemas. O que eu percebo nessa mulher é que mesmo diante de uma grande crise, ela tinha uma referência espiritual. Ela tinha alguém, um orientador de Deus. E aqui, gente, fica uma palavra para todos vocês. Todos vocês, aliás, todos nós, precisamos ter pastores na nossa vida. Todos nós. Eu pergunto para você, quem é o seu pastor? Aí você pode olhar e falar assim, é você que está falando aí. Sou mesmo. Sou mesmo. De fato eu sou. Ou você faz como Pedro, né? Seguindo Jesus de longe. Queridos, todos nós precisamos. Esses dias atrás, nós estávamos numa viagem e esticamos a viagem para ir lá ver meu pai e minha mãe. Meu pai também é pastor. E nós passamos ali quinta, sexta e sábado com eles e voltamos no domingo, se eu não estiver enganado. Mas foi isso. No sábado de manhã, eu estava sentado na mesa, que eu fiz questão de ficar na casa ali do meu pai e da minha mãe, para a gente ter um tempo juntos, né? A minha mãe é uma pessoa que não conversa muito, sentei na sala 9 horas da noite, vamos bater um papinho, mãe? Quando deu 5 horas da manhã, eu falei, não te aguento mais, não te aguento mais. Aí nós sentamos ali para bater um papo e tal, e a gente gosta disso. Bom, num café da manhã ali, meu pai e minha mãe sentaram na mesa e começaram a conversar, e começamos a conversar. E eles me pegaram, mas eles me arrebentaram de uma tal forma que eu falei, gente, estou saindo sem rumo. Falaram, não, isso que você está pensando está errado, isso que você está fazendo está errado, você tem que alinhar com isso, você tem que fazer desse jeito, você tem que... Não, você está equivocado nisso e tal. E eu disse, mas gente... E a gente chega a uma constatação, como é bom ter um tempo para conversar e ser alinhado. Eu tenho outros amigos pastores que também ouvem as minhas queixas, porque todos nós precisamos ter pastores. Ela vai à casa daquela que é a referência dela. E, obviamente, que ela quer ali, pelo menos, diminuir a carga, a responsabilidade. E ela vai dizer, me ajuda, porque o meu marido era o teu servo. Deixa eu só abrir um parênteses. Olha como é que esse texto começa. Uma mulher, da mulher dos filhos dos profetas, chamou Eliseu, dizendo, meu marido, ela vai testemunhar do marido, teu servo morreu. Ou seja, o marido dela era um servo. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Ele não era só servo, ele temia o Senhor. E veio o credor. Ele morre. E veio o credor para levar os meus 2 filhos. Então, peraí, tem algo aqui nesse texto que me chama a atenção. Esse cidadão, o homem que morreu, ele era servo. Ele temia Deus. Mas ele era um descontrolado nas contas. Vou repetir. Ele era servo. Ele temia Deus. Mas ele era um descontrolado na sua vida financeira. E por causa do seu descontrole, mesmo temendo a Deus, mesmo sendo servo do profeta, havia esse descontrole. E quando ele morreu, ele simplesmente, a menos que houvesse uma intervenção de Deus, os seus 2 filhos, a mulher morreria de fome e os seus 2 filhos seriam escravos. Era um homem que temia Deus, era um homem que era servo do profeta. Por isso, deixa eu dar um conselho nessa manhã para você. Coloque a sua vida financeira e as suas contas, deixem elas alinhadas. Obedeça o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 13. A ninguém devais nada, a não ser o amor. Queridos, diminui a tua conta, diminui a tua dívida, viva com menos,
porque a gente nunca sabe o dia do amanhã. E quando Paulo vai escrever a respeito disso em Tessalonicenses, ele diz assim, que cada um trabalhe e coma do seu pão, e eles põem essa palavra, sossegadamente. A palavra sossegadamente, ele está dizendo de uma paz entre aquilo que se ganha e aquilo que se gasta. Trabalhe e coma entre aquilo que se ganha e aquilo que se gasta. E aí ele põe uma palavra como se fosse a coroa disso. Sossegadamente. Querido, quando ele diz sossegadamente, ele não está dizendo preguiçosamente. Mas ele está dizendo, tenha paz entre aquilo que você ganha e aquilo que você gasta. Tem uma coroa de paz nisso. Para a gente poder viver uma vida com tranquilidade, para você poder vir a um culto como esse e ter condições psicológicas de levantar a sua mão e dizer, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, do que ficar pensando que você está enterrado em dívidas. Quem entendeu isso, diga amém. Pastor, esse assunto está muito pesado. Também acho, mas vou continuar do mesmo jeito. Meu marido trabalhava contigo, meu marido era teu servo, me ajude, é o que ela está falando. Você já nos conhece, eu preciso de uma solução. E aí, o que vem a seguir é um divisor de águas, porque ele vai perguntar para ela, o que tu quer que eu faça? Resumindo a história, ela foi lá porque com certeza ela queria um cheque. Vocês concordam comigo ou não? Me dá um cheque, pelo menos para os meus filhos não serem escravos. Eu preciso de uma solução imediata. Ao que ele responde, o que eu posso fazer por você? Ele está dizendo, querida, eu não tenho essa conta bancária, nem esse cheque. Eu não sou o amigo que pode resolver o teu problema imediato, te fazendo um empréstimo, mas eu sou servo de Deus. E Deus sempre tem uma solução. Então ele diz, que te hei de fazer? O que é que tu tens lá na tua casa? A resposta dela é dividida em duas partes. A primeira é, eu não tenho absolutamente nada, vírgula. Queridos, é muito forte alguém dizer que não tem nada em casa. Porque dentro de uma casa, supostamente, deveria ter paz. Deveria ter alegria, deveria ter comunhão. Deveria ter respeito, provisão, amor, abraço, oração. É como se aquela pergunta fizesse com que ela resumisse a sua vida em nada. Quando uma crise bate na nossa porta, seja ela a crise que for, a primeira coisa que a gente faz é reduzir aquilo que somos, aquilo que continua de pé e aquilo que temos como se fosse nada. Ela diz, eu não tenho nada. Eu acho que Eliseu faz uma cara para ela do tipo, nada. Entre os judeus tinha um código chamado código de Itica, tudo junto. Esse código para o judeu é o seguinte, quando ele vai entrar na falência, ou quando ele não tem mais nada, esse código alerta ele que ele tenha pelo menos alguma coisinha. Quando ele admite que não tem mais nada, é porque ainda tem algo mais. O coração do judeu, a administração do judeu é feita dessa forma. Então, Eliseu sabia disso. E aí Eliseu deve ter feito uma cara de assustado para ela, dizendo, tu não tem mesmo mais nada. E eu imagino que ela tenha dito, a não ser uma botija de azeite. Queridos, aquilo que ela ignorou a princípio, era na verdade a raiz do seu milagre. Então, observem, o milagre vai acontecer naquela casa, a partir daquilo que era ignorado por ela. É como se ele dissesse, vai para casa e multiplica a partir daquilo que você já tem. Querido, nos teus relacionamentos pode não ter sobrado quase nada, mas se tiver um pinguinho ali de amor, a partir daquilo, pode brotar um relacionamento maravilhoso. Se tiver um pinguinho de temor na sua vida, a partir daquilo ali, a tua casa pode ser consagrada ao Senhor. Queridos, a partir de um sentimento, Deus pode promover uma grande atitude.
a partir do pequeno, só Deus pode fazer muito. Ela foi em busca de uma solução, e o profeta diz para ela: a solução está contigo, é tu que não sabe. A solução já está dentro da sua casa, mas você ainda não percebeu. Agora eu pergunto para vocês, essa mulher só tinha o azeite dentro de casa? Sim, pastor, ela não tinha nada, mas falou que tinha o azeite. Mas pensa comigo, ela tinha uma botija de azeite, sim ou não? Sim ou não? Ela tinha 2 filhos? Ou não? Ou não tinha? Tinha 2 filhos, sim ou não? Mas ela não falou que tinha. Ela tinha uma casa, sim ou não? Porque o profeta perguntou: o que é que tu tem em casa? Então ela tinha uma casa, sim ou não? Sim. Ela tinha saúde? O texto vai mostrar que ela trabalhou muito. Significa então que essa mulher tinha saúde. Ela tinha fé? Tinha, porque ela foi procurar o homem de Deus. Mas agora, além de tudo isso que ela tinha uma direção de Deus do que fazer. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa: você pode ter um pouquinho de azeite dentro de casa, você tem ainda a sua família, você ainda tem o seu casamento, você ainda tem os teus filhos, você tem um lugar para dormir, você tem saúde para a glória de Deus, você tem fé em Deus, porque senão você não vinha à igreja, mas nessa manhã você pode sair daqui com uma direção que vai mudar a sua vida para sempre. Ela sai correndo. Eu imagino a cena dessa mulher correndo e dizendo: meu Deus, a solução está dentro da minha casa. É só um pouquinho, é só uma oração que eu faço, é só um choro, uma lágrima que eu derramo diante de Deus, mas desse pouquinho, Deus pode fazer grandes coisas. Ela achava que era pouquinho, mas no final vai sobrar. Deus sempre começará a partir daquilo que você já tem. Queridos, o que essa mulher fez para chamar a atenção de Deus? Antes de mais nada, ela reconheceu que Deus estava no controle. Porque eu acabei de falar mal do marido dela. Eu disse que o marido era servo e que o marido era temente a Deus, mas era um endividado. Eu falei isso, mas ela não falou. O que significa dizer que ela reconheceu que Deus estava no controle? Como, pastor, você entende isso nessa leitura? Porque eu não vejo ela murmurando. Quem não murmura, reconhece que Deus está no controle. Você só saberá que Deus é tudo o que você precisa quando Deus for tudo o que você tiver. Quando o azeite acaba, ela adora, porque Deus está no controle. Mesmo diante da crise, ela adora. Morte, tristeza, fome e dívida. Mas o que está na boca dela? O meu marido era temente a Deus. Ou seja, mesmo com a tragédia, essa mulher continuava falando de Deus. Mesmo diante da crise, essa mulher continuava falando de Deus. Queridos, a primeira coisa, ela reconhece que Deus está no controle. A segunda coisa que você precisa aprender em nome de Jesus, ela trabalhou pelo milagre. Olha o que acontece. Ele diz: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas, entra, fecha a porta sobre ti e começa a deitar. Trabalha, minha filha. Trabalha indo atrás da vasilha e depois trabalha enchendo a vasilha. Eu posso lhe dizer uma grande verdade nessa manhã: o tamanho do seu milagre depende da quantidade de vasos que você trabalhou para juntar. Ela trabalhou. Querido, trabalhe. Trabalhe na vida e trabalhe no teu relacionamento com Deus. Tem gente que tem tanta preguiça, que tem preguiça até de morrer. Conhece alguém assim? Amém? Então vamos dizer juntos? Vai ter com a preguiça, vai ter com a formiga ou preguiçoso? Vamos juntos? Vai ter?
Dá uma apertadinha quem está do seu lado. Dá para ir mais longe. Dá para ir mais longe. Queridos, tem gente, e olha que eu conheço uma porção, hein? Para eu não ficar olhando para você, eu vou olhar para a parede. Olha, eu conheço um monte de gente assim. Querido, tem gente que quer que a muralha caia, mas não dá nem uma volta em torno de Jericó. Tem gente, querido, que quer que o paralítico ande, mas não quebra o telhado não, para descer lá onde Jesus está. Tem gente, querido, que quer enxergar como o cego, mas não vai se lavar em Siloé, depois que Jesus passou a lama nos seus olhos. Eu conheço um monte de gente assim, que quer que Lázaro ressuscite, e tem até fé para isso, só não quer remover a pedra. Queridos, o relacionamento, ele é um relacionamento duplo, de ação e reação. Querido, como você quer que a sua família ame a igreja, se a tua conversa é falar mal de igreja? Como que tu quer que a tua família respeite lideranças, se você não respeita lideranças, se fala por trás? Um dia, uma pessoa me procurou, há uns anos atrás, e disse para mim assim, meu filho adolescente não quer mais vir à igreja. E eu respondi, e ele disse assim, não sei mais o que fazer. Eu disse para ele, eu sei. Ele falou, o que eu faço? Eu disse para ele, quando você entrar no teu carro depois do culto, não fale mal da igreja, até chegar na tua casa, já é um bom começo. Ele ficou vermelho e falou assim, é verdade, toda vez que eu entro no carro, eu fico falando do que aconteceu, que eu achei que poderia ter acontecido diferente, que isso é isso, que isso é aquilo. Eu falei, então, você está pregando para o seu filho, que igreja é isso aí, dentro dos teus olhos. Eu falei, então, quer uma pequena solução? Pare de falar mal da igreja, só do estacionamento aqui até chegar na tua casa. Passado um tempo ele disse, realmente mudou. Agora eu entro dentro do meu carro, e indo para casa eu digo, vocês viram como Deus fez grandes coisas, como o culto foi maravilhoso, como foi bom aquele momento de adoração, como a palavra falou com a gente. Queridos, como que a gente quer que os nossos filhos permaneçam na igreja, se a gente fala mal da igreja? Então, a gente tem que entender que aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Faça parte. Você quer ver um exemplo? Jesus morreu, amém? Ele ressuscitou, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele voltará. Mas quem lê a Bíblia para o seu filho é você. Então, tem uma porção de coisas que Jesus fez, mas existe coisas que a gente pode fazer. Tem uma história que eu ouvia de um homem que foi comprar um pedaço de terra. E ele perguntou para o dono do pedaço de terra, aqui dá arroz? Ele disse não. Aqui dá feijão? Ele disse não. Aqui dá mandioca? Ele disse não. Aqui dá soja? Ele disse não. Aqui dá milho? Ele disse não, senhor, não dá não. Aí ele falou assim, então quer dizer que se eu plantar aqui não dá nada? Aí ele respondeu, não, se plantar dá. A gente quer a colheita, e a gente quer que isso aconteça, sem que a gente lance a semente. Aí sabe o que a gente faz? A gente ora por sementes que não plantamos. Então posso dar um conselho bem atravessado para você? Você quer passar num concurso? Estude. Estude. Você quer vitória? Ore. Você quer pregar? Leia a Bíblia. Você quer intimidade com Jesus? Jejue. A gente ora por sementes que não plantamos. Cada vaso, escute bem essa palavra profética para a sua vida, cada vaso que você se esforçar para buscar, será cheio do milagre de Deus. Cada vaso. Outra coisa interessante na vida dessa mulher, e eu estou quase terminando, é que ela tinha portas abertas. Pastor, como assim? Olha o que o profeta diz, vai e pede emprestadas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias não poucas. Onde que ela foi buscar os vasos, gente? Nos vizinhos. E você sabe o que era um vaso nessa época aqui? Era a geladeira do cidadão.
Porque tudo era guardado em vaso, não tinha geladeira não. Então, se eu bater na sua porta lá e falar, você me empresta a tua geladeira, você vai emprestar? Ô, querido, você vai falar para mim, vai procurar a sua turma. Como que eu vou emprestar minha geladeira? Como que ela conseguiu tantos vasos nos vizinhos? Ninguém ia sair dando os vasos para ninguém, não. Ela conseguiu porque ela não era mexeriqueira. Ela conseguiu porque ela não era fofoqueira. Ela conseguiu porque ela era uma mulher de relacionamentos. Ela conseguiu porque ela era uma mulher pobre de dinheiro, mas rica em relacionamentos. Ela respeitava os vizinhos, a vila. Ela respeitava, ela se importava, ela cuidava, ela estava disposta, de modo que quando ela bateu na porta e disse, tu me empresta o teu vaso, a pessoa disse, não só um, eu tenho outro, te empresto 2. Por quê? Porque ela era uma mulher de portas abertas. Os homens, como diria Newton, né, o homem constrói muito mais muralhas do que pontes. Nós nos cercamos e dizemos, não vamos precisar de ninguém. Então tem gente que fala mal de todo mundo, mas receba um conselho pastoral. Se aquilo que você for falar não for melhor do que o silêncio, fique em silêncio. Porque quem fala pouco, peca pouco. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E ainda que você não goste de ouvir o que eu vou dizer, mas eu vou dizer mesmo assim, o seu milagre depende do vaso de alguém. Porque nós fomos criados para ter relacionamentos. Nós fomos criados para glorificar a Deus na vida do outro. Nós fomos criados para amar o próximo. Então o seu milagre, talvez você chora e pede o seu milagre, mas escute o que eu vou lhe dizer, o seu milagre está no vaso do outro. O seu milagre está no outro. Foi isso que Deus fez com Jó. O Senhor diz, eu vou virar o teu cativeiro e eu vou te dar o que você nunca teve, enquanto você ora pelos seus amigos, que falaram um monte de bobagens para você. E a Bíblia diz que enquanto ele orava pelos amigos, Deus virou o cativeiro dele. Porque nós temos um milagre no outro. Essa mulher, como disse, era pobre de dinheiro, mas rica em relacionamento. Eu preciso do outro, até para que a minha oração seja ouvida. Quando Pedro vai escrever em 1 Pedro 3,7, ele diz assim, maridos, quem são os maridos aqui? Levante a mão. Quem são os maridos? Muito bem. Coabitai com as mulheres com entendimento, dando honra à mulher. Vou repetir, dando honra à mulher. Mulheres, ouçam também, é honra, não é cartão, honra. Dando honra à mulher. Para quê? Ele continua no mesmo versículo, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então, para aí, gente. Para que a minha oração seja ouvida, eu dependo do outro. Nesse caso aqui, do relacionamento conjugal. Sim, quando maltrato o meu cônjuge ou quem quer que seja, as minhas orações são bloqueadas, porque a vida não tem graça sem o outro. A vida não tem graça sem o outro. E vocês podem não concordar comigo, mas uma das coisas que eu mais odiei quando eu era criança, depois entrei na adolescência, consegui odiar mais. E depois, quando eu me tornei jovem, aí que eu não suportava nem o cheiro, é o tal do café. Você deve estar me olhando, esse cara deve ser um ET. Eu acho que eu era. Não suportava. E aí Deus me deu uma mulher cafezeira. Aí eu chegava em casa do trabalho, ela estava com aquele café, comendo um pedacinho de bolo. Um dia ela fez um bolo de chocolate, cheguei do trabalho, eu falei, eu vou fazer essa loucura, eu vou encarar esse trem aí. Estou dentro de casa mesmo, se passar mal, peguei um pouquinho de café, um pedaço de bolo de chocolate, botei na boca, empurrei o café, estourou alguma coisa aqui dentro.
E lá estou eu tomando uma garrafa de café desde então, há 20 anos. E fazendo café o que é pior. Porque pior do que tomar, aquele que não tomava, é se rebaixar a ponto de fazer. É o meu caso. Lá estou eu fazendo café e digo para ela, com todo o orgulho do mundo, eu sou muito melhor do que você no café. Não gosto do seu café não, o meu é top. Lá estou eu tomando café. Só que, quando a gente vai fazer o jejum dos 21 dias, a gente tira o que a gente ama. E aí, ela vai e tira o café. Eu não tiro o café, não tirei o café. Mas eu parei de tomar café 21 dias, e não era o meu propósito. Por quê, pastor? Porque eu descobri que não tem graça tomar café, se não for acompanhado. Ganhei muito ponto em casa agora, hein? Aprendam aí, homens. E tem homem olhando para mim e falando assim, eu quero que ela se lasque, eu tomo mesmo. Se ela não quer, ela que fez o propósito dela. Mas no meu caso, eu descobri que não tinha graça. Aí fiquei 21 dias tomando chá. E eu não posso nem sentir mais cheiro de chá. Queridos, qual a graça de uma viagem sozinho? Qual a graça de assistir um filme sozinho? Qual a graça de ir num restaurante sozinho? Qual a graça, gente? Qual a graça? Querido, tenha amigos e tenha relacionamentos. E escute o que eu vou lhe dizer, quando você fecha as tuas portas aqui, Deus fecha as tuas portas lá. Mantenha as suas portas abertas. Você não é autossuficiente, você precisa do outro. Ela não desistiu. Ela não desistiu de viver, ela não desistiu de ter uma família, ela não desistiu de Deus. Então, eu quero lhe dizer, não se perda com as perdas. Troque o luto pela luta. Vou repetir, troque o luto pela luta. E nunca coloque um ponto final, onde Deus só colocou uma vírgula. Eu não tenho nada, Deus colocou uma vírgula, a não ser uma botija de azeite. Não ponha um ponto final. Eu não tenho nada, ponto final. Você que acha que não tem. Finalmente, essa mulher tinha fé. Partiu, fechou a porta, eles traziam vasilhas, ela obedeceu, ela acreditou no seu milagre, e eu vou terminar dizendo, se você não acredita no seu milagre, quem é que vai acreditar? Quem? Se você não acredita, quem você quer que acredite? Pastor, como você sabe que essa mulher tinha tanta fé? Versículo 6, traze-me mais vasilhas. Mais vasilhas. Pode trazer, porque eu tenho fé que o azeite não vai parar. Só fala desse jeito quem tem fé. E o azeite então termina, traze-me mais uma vasilha, o filho diz, mãe, não tem mais vasilha. Então o azeite parou. E o azeite parou na última vasilha para a gente entender que as limitações estão em nós, não em Deus. Enquanto tivesse vasilha, ia ter azeite, porque Deus é inesgotável. O azeite parou por causa da minha limitação, eu não tenho mais. Se eu continuasse tendo, teria mais azeite, porque Deus é ilimitado. Queridos, uma constatação final é essa. Se o profeta, eu imagino ela na constatação final, se o profeta está lá na casa dele, e eu estou vivendo o extraordinário aqui na minha casa, só pode ter acontecido uma coisa: Deus entrou na minha casa hoje. Deus entrou naquela casa, e eu não quero nada. Vou repetir isso para vocês. Eu não quero nada, eu digo isso para Deus, Senhor, eu não quero receber nada que seja do meu tamanho. Eu quero receber aquilo que é do teu tamanho. Não um milagre do meu tamanho, mas um milagre do teu
tamanho. Efésios 3:20 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus pode fazer algo grande no teu casamento, sim, e alguém está aqui debaixo desse teto e precisa ouvir isso. Deus pode, sim, transformar os seus filhos e alguém precisa ouvir isso. Deus pode, sim, mudar as suas finanças. Deus pode, sim, curar você de qualquer enfermidade. O último versículo, eu vou mencionar ele com você de pé. Por favor, fique de pé. Então, veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai. Olha a sequência, vamos lá. Vai, vende, paga e viva. Vamos lá? Venda, pague, viva. Venda, pague, viva. Vamos juntos? Venda, pague, viva. Vamos de novo? Venda, pague, viva. O que ela está dizendo? O que ele está dizendo? Resolve as suas dívidas. Nem que para isso você precisa vender. E depois viva. O viva não vem antes, porque ninguém consegue viver do jeito que essa mulher estava vivendo. Resolve, alinha e viva. Sabe o que eu acho mais lindo nesse texto? É que são só 7 versículos. O texto começa com morte, mas termina com vida. São só 7 versículos. O texto começa com filhos escravos e termina com filhos livres. O texto, queridos, começa com uma dívida e termina com prosperidade. Porque Deus não deu apenas a solução imediata para ela, Deus deu um negócio para ela. Tudo que Salomão comprou para o templo, Salomão pagou com o azeite de Israel, que era o azeite mais caro do mundo antigo. Agora imagina um azeite que saiu da mão de Deus. Que azeite é esse, gente? Então, o azeite era uma troca. Quem tinha azeite tinha um grande negócio. Ele falou: vai lá, paga a sua dívida e viva do resto. Quando ele diz viva do resto, ele está dizendo: o teu negócio, o negócio que Deus colocou na tua mão é tão grande que você vai viver o resto da sua vida desse negócio. Ela com certeza saiu dali e ela começou a trocar o azeite, ela pagou a dívida, ela começou a trocar o azeite junto com os filhos, por outras mercadorias, que trocava por outras mercadorias, que trocava por outras mercadorias, porque Deus deu a ela, não só arrancou da dívida, como a colocou em um lugar de prosperidade. Você percebeu ou não? O texto começa dizendo: eu não tenho nada. O texto termina: sobrou. Está sobrando. Como está sobrando? Porque não foi azeite só para pagar a dívida, foi para sobrar para o resto da vida. Talvez você não tenha percebido, mas o texto começa com uma tragédia e termina com um milagre. Só 7 versículos. Só 7 versículos. Eu não tenho a menor ideia de como você entrou aqui. Mas eu posso lhe dizer que 2 horas depois você pode sair daqui dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tenho a menor ideia do que você está passando, mas eu quero lhe dizer, e vou terminar com essa frase: a provisão de Deus será maior que a sua necessidade. A provisão de Deus sempre será